Naquela pequena cidade do interior, ninguém notava muito o homem de cadeira de rodas que passava todas as manhãs pela mesma calçada. O que poucos sabiam é que ele já havia cruzado campos de batalha, que a maioria jamais entenderia. Era da Marinha, amputado na perna esquerda, após um ataque em solo inimigo durante uma missão classificada. Mesmo com cicatrizes visíveis e invisíveis, ele mantinha um olhar calmo e uma disciplina que nunca abandonou. Chamavam-no de Senhor Joel, mas muitos jovens o tratavam como se fosse apenas mais um inválido pedinte. Na verdade, Joel vivia com uma pensão modesta e gastava boa parte dela ajudando outros ex-combatentes esquecidos. Todas as manhãs, mesmo sem obrigação, recolhia lixo da praça principal e organizava bancos danificados. Mas naquela semana, a zombaria atingiu um novo nível, e alguém filmou. O vídeo mostrava 3 jovens rindo, enquanto colocavam obstáculos no caminho do veterano, fazendo-o desviar e quase tombar. Um deles gritou: "Sai da frente, Robocop!" E as risadas ecoaram alto, enquanto transeuntes apenas observavam. O rosto de Joel, marcado por rugas e memória, não esboçou reação, menos apenas seguiu, limpando o suor com dignidade. Alguém gravou tudo sem que ele percebesse, e o vídeo logo foi publicado com legendas ofensivas e música debochada. As começaram a subir nas redes locais, e em pouco tempo o vídeo viralizou em grupos de jovens, mas alguém compartilhou com o título: "É assim que tratam o herói?" E ali, a história começou a mudar de tom. Um ex-combatente SEAL aposentado viu o vídeo e o enviou para o grupo dos veteranos das Forças Especiais. Eles reconheceram imediatamente o homem no vídeo, e sabiam exatamente quem ele era. Joel não era um simples veterano, era conhecido como fantasma alfa entre os SEALs que atuaram no Oriente Médio. Foi ele quem salvou 3 soldados americanos encurralados por insurgentes, mesmo ferido e sangrando. Suas ações nunca foram oficialmente reconhecidas pelo governo, pois a missão era confidencial, mas os homens salvos nunca esqueceram. E 2 deles estavam agora entre os líderes de uma unidade SEAL que fazia treinamento avançado a menos de 80 quilômetros da cidade. Ao verem o vídeo, os operadores ficaram em choque e decidiram agir sem nenhum pedido público. "Se a honra dele foi ferida ali, é ali que vamos reparar", disse o Tenente Wyatt, um dos que Joel salvou anos antes. Sem avisar ninguém, organizaram uma operação discreta, não militar, mas moral. A cidade, sem saber, estava prestes a receber uma visita que jamais esqueceria. 2 dias depois, 4 SUVs pretas cruzaram os limites da cidade em silêncio, ocupadas por homens de postura firme e olhos treinados, vestindo roupas civis mas com botas táticas e insígnias discretas. Os SEALs estacionaram próximo à praça onde tudo havia acontecido. Era fim de tarde, e Joel já recolhia garrafas jogadas próximo ao coreto, com movimentos cuidadosos. Os jovens zombadores, como de costume, estavam do outro lado, rindo e tirando fotos do veterano com novos deboches. Mas dessa vez, quando gritaram novamente Robocop, ouviram passos firmes atrás deles. Os se viraram, viram 4 homens parados em silêncio, e imediatamente, o riso cessou. Um dos SEALs apenas disse: "Cuidado com quem vocês estão." Rindo, "Esse homem salvou a minha vida." O silêncio da praça foi total, e em segundos, todos os olhos estavam voltados para Joel, e os que o haviam zombado estavam pálidos. Tenente Wyatt se aproximou de Joel com um cumprimento militar, e bateu continência diante de todos. O veterano, surpreso, apenas respondeu com um leve aceno, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas contidas. A cena chamou a atenção da população que passava por ali, e logo uma pequena multidão se formou. Wyatt olhou para os jovens e disse: "Sabem o que é coragem? É voltar ferido e ainda assim servir a comunidade." Os rapazes não sabiam onde enfiar o rosto, enquanto alguns adultos filmavam e começavam a compartilhar ao vivo. Joel, com voz calma, apenas disse: "Eles não precisam ter medo. Precisam aprender." Os SEALs então pediram uma cadeira e se sentaram com Joel na praça, ouvindo-o como um general. Naquele instante, a praça virou um campo de instrução, e todos estavam aprendendo algo que não se ensina em escolas. Nos dias seguintes, a cidade entrou em polvorosa com o que tinha acontecido. Os vídeos da homenagem silenciosa dos SEALs a Joel viralizaram em todo o país, agora com legendas de respeito. Influenciadores e jornais passaram a cobrir a história de um veterano anônimo que carregava a grandeza nos gestos simples. Antes indiferente, declarou Joel cidadão honorário e propôs um evento em sua homenagem. Mas ele recusou festas, pediu apenas que construíssem uma rampa de acesso adequada na praça para outros cadeirantes. Enquanto isso, os jovens zombadores foram obrigados a prestar serviço comunitário e começaram a acompanhar Joel diariamente. Os primeiros dias foram tensos, mas aos poucos eles começaram a ouvir
e entender por que convivência com honra contagia mais do que qualquer discurso. Joel se tornou mentor silencioso de dezenas de jovens, não por imposição, mas pelo exemplo vivo de força. Os SEALs mantiveram contato e passaram a apoiar o projeto local que nasceu dali, chamado Linha de Retorno. Era uma pequena sala que oferecia apoio a veteranos com deficiência física e emocional, financiada por doações militares e civis. Joel ia até lá todo fim de tarde, apenas para ouvir, e sua escuta era mais poderosa que qualquer conselho. Um dos jovens disse: "Nunca mais vou rir de alguém na rua, porque eu não sei o que ele já sobreviveu." E aquela frase se espalhou como lema do projeto, gravada na parede da entrada. A cidade que zombava agora se organizava para acolher, ouvir e apoiar. Tudo por causa de um homem que nunca precisou levantar a voz para mudar o mundo ao seu redor. Mas a história ainda não havia terminado, pois uma nova visita estava sendo preparada em segredo. Os SEALs haviam contatado os 3 homens salvos por Joel anos antes, e todos decidiram vir até a cidade. Seria um encontro surpresa, com condecoração simbólica feita pelos próprios veteranos resgatados. No dia marcado, uma pequena cerimônia foi montada na praça, agora renomeada como Praça Bravo 6. Joel, sem saber do que se tratava, foi levado até lá e posicionado sob uma tenda. Quando viu os 3 ex-soldados se aproximando com as medalhas na mão, seus olhos marejaram. Instantaneamente, eles se ajoelharam diante dele e disseram: "Hoje, é você quem merece todas as honras." E naquele momento, o silêncio da praça era a única resposta possível, a grandeza que se revelava ali. A homenagem foi transmitida ao vivo e assistida por milhares de militares e civis ao redor do país. Joel recebeu uma medalha de honra simbólica, feita pelos seus próprios irmãos de combate, menos, algo mais valioso que qualquer prêmio estatal. O presidente da República enviou uma carta manuscrita, reconhecendo sua bravura e prometendo políticas para veteranos com deficiência. Joel apenas respondeu: "Se tiverem que fazer algo, façam por quem ainda sofre calado." Na semana seguinte, projetos de lei começaram a ser discutidos em Brasília, todos inspirados no que ocorreu naquela pequena praça, e o nome do Joel passou a figurar entre os mais citados nas academias militares, como exemplo de liderança silenciosa. Jornais internacionais noticiaram: "Veterano ferido muda o país, sem gritar, sem vingança, apenas com honra." E ali, entre concreto e cicatrizes, uma nova história havia nascido, menos a de quem não precisa de pernas para caminhar à frente de todos. Joel continuou sua rotina como sempre: cadeira de rodas, sorriso discreto e olhar firme para o horizonte. Mas agora, onde antes via zombarias, encontrava respeito, reverência e até abraços inesperados. As escolas levavam os alunos até ele para ouvir, não para aprender guerra, mas para entender paz. E os jovens que antes zombaram agora o acompanhavam com orgulho, ajudando veteranos e cuidando da praça. Joel costumava dizer: "Não fui ferido na guerra. Fui ferido no silêncio que veio depois." Mas hoje, esse silêncio foi rompido, e o som que ecoava era o da honra restaurada. Porque às vezes, basta um homem sentado numa cadeira de rodas para ensinar uma cidade inteira a levantar. E essa foi só a primeira parte da mudança. O projeto Linha de Retorno começou pequeno, mas rapidamente ganhou o apoio de unidades militares, organizações não governamentais e até clínicas especializadas. Veteranos de várias regiões começaram a chegar à cidade em busca de acolhimento, e Joel os recebia um por um com um aperto de mão firme. Cada história trazida por eles era como espelho: diferentes batalhas, mesmos traumas, mesma sede por respeito. As manhãs se tornaram sessões informais de conversa entre soldados que sobreviveram, mas não foram ouvidos por décadas. Joel dizia: "As guerras não acabam quando o tiro cessa, menos, mas quando a alma consegue dormir em paz." E por causa disso, a cidade construiu uma ala com dormitórios, refeitório e até sala de fisioterapia. O local, que antes era apenas uma praça, agora parecia uma base de reconstrução humana. E o mais importante, ali, ninguém era invisível. Enquanto isso, os 3 jovens que haviam zombado de Joel começaram a mudar de forma visível. Um deles, chamado Vitor, era filho de militar e nunca tivera boa relação com o pai, que também era veterano. Calm o Tempo começou a frequentar o centro e descobriu que seu pai lutara na mesma operação de Joel e que deviam a vida a ele. Isso o quebrou por dentro, e chorando, pediu perdão ao próprio pai, que o abraçou após anos de silêncio. Os outros 2, agora voluntários fixos, começaram a estudar enfermagem e psicologia para ajudar melhor os veteranos. Joel olhava aquilo tudo com um sorriso discreto, mas sabia que aquele era o verdadeiro campo de batalha, o da consciência. E naquele fronte,
Cada pequena vitória era mais valiosa do que qualquer medalha de guerra. Ali, o inimigo era o esquecimento. Estavam vencendo. Certa manhã, um grupo de alunos do colégio militar veio visitar o centro. O professor pediu que Joel contasse como perdeu a perna, mas ele respondeu: prefiro contar o que ganhei com isso. Disse que ganhou visão sobre o valor de cada dia, respeito por quem luta em silêncio e força para seguir mesmo sem aplauso. Os alunos ficaram em silêncio, impressionados com a calma e firmeza daquele homem em cadeira de rodas. Uma das alunas levantou a mão e perguntou: o senhor tem medo de ter sido esquecido? Ele respondeu: não, porque agora vocês estão ouvindo, e isso já me trouxe de volta. A aula terminou com os jovens de pé, fazendo continência a Joel por iniciativa própria, e aquele gesto virou símbolo de uma nova geração que aprende que heroísmo nem sempre usa farda, mas sempre deixa marcas. A fama do projeto começou a ultrapassar fronteiras e alcançar corações em outros estados, e até países. Reportagens especiais foram exibidas em grandes canais, mostrando o antes e depois daquela praça esquecida. O nome de Joel foi indicado ao Prêmio Internacional de Direitos Humanos, voltado a veteranos. Mas ele recusou qualquer viagem ou cerimônia dizendo: já fui longe demais. Agora quero ficar onde posso ser útil. Mesmo assim, os recursos começaram a chegar: doações, equipamentos e até um ônibus adaptado para transporte dos Akli. Com isso, Joel expandiu o projeto para cidades vizinhas, treinando voluntários e formando núcleos de acolhimento. Era um exército silencioso surgindo, não de armas mas do Empacha, e ele era o comandante que ninguém via gritar. Apesar da nova realidade, Joel ainda carregava dores profundas que só ele compreendia. Perder amigos na guerra, mas perder o respeito da sociedade ao voltar, foi ainda mais difícil de cicatrizar. Certa noite, ele ficou sozinho na varanda e escreveu em seu caderno: a pior bala que recebi veio do silêncio das pessoas. Mas, assim, se recusava a alimentar rancor, transformava a dor em semente, e cada novo voluntário que chegava ao projeto era mais um broto dessa árvore de compaixão que ele cultivava. Alguns jornalistas tentaram romantizar sua história, mas ele deixava claro: não sou símbolo, sou sobrevivente. E por isso mesmo, inspirava menos porque não buscava aplauso, mas ação. Sua verdade era tão crua que se tornava indiscutível. Em um fim de semana, os SEALs retornaram à cidade para uma visita surpresa com veteranos de várias unidades. A praça foi novamente preenchida por homens e mulheres com histórias no olhar e fardas na memória. Joel foi levado ao centro do evento, e ali recebeu um novo título: Protetor Silencioso da Irmandade de Guerra. Foi entregue a ele um distintivo criado especialmente pelos veteranos da Marinha Americana e Brasileira. Joel disse: aceito, desde que este símbolo lembre que o Pescura também precisa de soldados. A multidão aplaudiu de pé, e as lágrimas correram até pelos rostos mais duros. E entre aqueles guerreiros, Joel era visto não como ferido, mas como coluna de honra. Naquela tarde, a cidade deixou de ser apenas um ponto no mapa, menos virou referência mundial, Apples ou evento. Um comandante do Exército Brasileiro propôs levar o modelo do projeto Linha de Retorno a nível nacional. Joel participou da reunião, mas pediu que veteranos anônimos fossem ouvidos antes de qualquer plano. Ele dizia: quem carrega a dor é quem deve guiar a cura. O projeto piloto foi aprovado e ganhou orçamento para expandir aos 26 estados. Milhares de vidas seriam impactadas graças ao gesto simples de um homem que varria a praça em silêncio. E os 3 jovens zombadores agora davam palestras em escolas, contando como foram transformados pelo convívio com Joel. As pessoas começaram a chamá-los de os recrutas da dignidade. E eles aceitavam o título com humildade. Porque não há vergonha em errar. Vergonha não mudar depois do erro. Joel se tornou símbolo nacional, sem nunca deixar sua cadeira de rodas. E mesmo com a fama, continuava saindo todas as manhãs para recolher o lixo e cumprimentar os Tesquines. Os moradores agora o tratavam com respeito e afeto, e sua simples presença inspirava ordem e cuidado. Muitos diziam que era como ver a própria consciência sentada ali, observando a cidade. Ele não cobrava nada menos, mas exigia muito de quem via o que ele fazia. Porque a verdadeira liderança não impõe, apenas mostra. E Joel mostrou-te dos os dias que cicatrizes podem ser ferramentas, se forem usadas para construir. Elna carregava armas, mas desarmava preconceitos com cada olhar sereno. Aos poucos, surgiram boatos de que Joel estaria doente, e o país inteiro passou a acompanhar sua saúde. Hospitais se ofereceram para tratá-lo, e médicos renomados foram até a cidade. Mas ele recusava grandes internações. Dizia que queria passar seus últimos dias em serviço. Se for para ir, que seja servindo, porque a guerra nunca foi só no campo de batalha. Essa frase viralizou e foi pintada em muros, camisetas e até quartéis. Joel escreveu uma carta de despedida,
não com tristeza, mas como missão cumprida. Semeador virou ponte, que outros passem por ela, e sigam em frente. E todos sabiam que, quando ele partisse, deixaria muito mais do que uma história. Certa manhã, Joel não apareceu na praça menos, e o silêncio se espalhou como um luto súbito. Foram até sua casa, e o encontraram dormindo em paz, com o meu caderno no colo, e uma bandeira dobrada sobre o peito. No caderno, a última frase escrita era: "Agora posso marchar tranquilo." Vocês entenderam. A cidade parou. O país parou. Os veteranos do mundo inteiro enviaram homenagens. Seu caixão foi carregado por soldados civis e voluntários do projeto, lado a lado, como irmãos de guerra. No enterro, ninguém falou menos. Apenas tocaram o hino em silêncio. Como ele gostava. Na entrada do linha de retorno, foi erguida uma estátua com sua cadeira e uma flor sobre ela. E na placa, apenas: "Ele não gritou, mas o mundo inteiro ouviu." O funeral de Joel foi transmitido ao vivo por canais militares e emissoras de todo o país. Milhares acompanharam em silêncio enquanto o caixão passava pelas ruas da cidade, seguido por veteranos, crianças e voluntários. Não houve discursos, nem banda menos, apenas o som de botas marchando devagar, como ele teria querido. Uma chuva leve começou a cair, como se até o céu soubesse que aquele não era um dia comum. Muitos seguravam flores, outros cartazes com frases ditas por Joel, longo da vida. Na frente da procissão, os 3 jovens que o haviam zombado anos antes, seguravam a bandeira nacional com as mãos trêmulas. Eles não eram mais os mesmos. Agora marchavam não pela culpa, mas pela gratidão. E atrás deles, Ampez caminhava com mais respeito por seus heróis silenciosos. No local do enterro, um grupo especial dos seus fez uma última continência diante do túmulo. Colocaram sobre o caixão uma boina azul marinho com a inscrição bordada Bravo 6, sempre firme. O gesto emocionou até os soldados mais experientes, que sabiam que ali jazia um líder verdadeiro. Quando a terra foi lançada, uma menina correu e colocou um desenho feito à mão com a frase: "Você me ensinou a ver." Era a mesma menina que ele cumprimentava todos os dias na praça e ensinara a plantar flores. As câmeras captaram um momento, e o país inteiro se comoveu com a simplicidade daquele adeus. Na saída, ninguém queria ir embora menos, como se todos ainda esperassem ouvir sua voz calma dizendo: "Tá tudo certo." Mas ali, o silêncio era sua última lição. Após o enterro, o centro linha de retorno não fechou as portas. Pelo contrário, expandiu ainda mais. Militares da ativa e da reserva começaram a se voluntariar em massa, dizendo que queriam servir como Joel serviu. A praça foi oficialmente renomeada como Praça da Reconstrução, com a cadeira de Joel, eternizada, em bronze. Gravaram uma frase ao redor da estátua: "O que você faz quando ninguém está olhando define quem você é." Crianças iam ao local para aprender sobre empatia, e escolas incluíram o legado de Joel em suas aulas de história. Jornais e revistas lançaram edições especiais, com o título "O Homem que Mudou o Brasil em Silêncio", ONGs, por veteranos multiplicaram-se e passaram a seguir o modelo de gestão implantado por ele. E assim, mesmo ausente, ele seguia sendo general de uma nova era. A presidente do Senado propôs o Dia Nacional do Veterano Invisível, em homenagem àqueles que serviram, mas nunca foram ouvidos. E por votação unânime, foi aprovado o nome de Joel como patrono dessa data. A cada 8 de maio, escolas, quartéis e centros comunitários fazem minutos de silêncio e partilham histórias de veteranos esquecidos. Nos quartéis, soldados leem trechos do caderno de Joel, agora preservado como documento histórico. Algumas das frases se tornaram lemas oficiais de brigadas e comandos táticos. Servir não termina quando você volta. Às vezes, é só quando começa. A frase estampava agora camisetas, canecas, murais e até grafites em muros de favelas e periferias. Joel virou cultura, memória e missão. Uma missão que não precisava mais de armas. Os jovens que zombaram dele criaram o projeto Reconstrução Jovem, dedicado a formar lideranças sociais entre adolescentes em risco. Em suas palestras diziam: "Fomos salvos por um homem que não gritou conosco. Ele apenas nos ensinou com silêncio." Receberam convites para contar a história, até em academias militares e universidades. Muitos se emocionavam ao ver a transformação visível neles, e o que o convívio com Joel foi capaz de curar. Porque às vezes, o que muda uma vida não é uma bronca, mas um exemplo. E o maior exemplo que conheceram não teve que levantar a voz nenhuma vez. Cada um deles, agora, usava uma pulseira com as iniciais J. Iwa, Joel Rodrigues, menos como juramento de nunca mais ignorar um veterano. E com isso, centenas de outros jovens começaram a ser tocados por essa nova consciência.
Em Washington, uma cerimônia foi realizada na sede dos Navy SEALs em homenagem póstuma a Joel. Seu nome foi incluído no livro de honra da Irmandade Fantasma, reservado aos soldados que marcaram gerações sem buscar reconhecimento. O comandante da unidade, emocionado, disse: "Nunca servimos com ele oficialmente, mas todos nós seguimos seus passos." Foi feita uma salva de tiros cerimonial. Não por combate, mas por reverência à memória. A cadeira de Joel foi reproduzida e colocada no memorial interno com a placa. Ele não comandou exércitos, mas liderou consciências. E na base de operações em Brasília, um quadro com sua imagem foi colocado na entrada principal, porque agora nenhum novo soldado entraria para as Forças Armadas sem antes ouvir sobre o legado de Joel. E isso, por si só, já mudava tudo. Uma repórter que cobriu toda a trajetória de Joel publicou um livro chamado A Batalha Silenciosa, que se tornou best-seller em semanas. O livro trazia cartas, relatos e depoimentos de veteranos que haviam passado pelo centro, linha de retorno. E cada história reforçava um mesmo ponto. O que Joel ofereceu foi mais do que ajuda, menos foi redenção. Leitores mandavam mensagens de agradecimento, dizendo que mudaram atitudes após lerem sobre ele. Famílias voltaram a se unir. Philhouse Pedirim. Perdão a pais veteranos. Escolas reviram sua forma de lidar com alunos com traumas. E tudo começou com um homem que recolhia lixo em silêncio, mesmo com uma perna a menos. A repórter escreveu: "Ele venceu a guerra sem usar fuzil. Venske. Com respeito." E ali, ela definiu o que muitos sentiam e não conseguiam dizer. Anos se passaram, mas o legado de Joel nunca enfraqueceu. Cada 8 de maio se tornava mais forte, mais intenso, mais respeitado em todo o território nacional. Os SEALs ainda visitavam a cidade, agora chamada carinhosamente de Cidade Bravo por muitos militares. Turistas vinham de longe para conhecer a placa, a cadeira e o mural, com as frases de Joel. Veteranos que antes viviam isolados, passaram a se reunir anualmente ali, trocando abraços e histórias. E crianças, mesmo sem terem conhecido Joel, sabiam seu nome como quem fala de heróis reais. Porque ele era isso. Mihero Irael, que andava devagar, mas deixava passos profundos. E seu rastro agora guiava gerações inteiras. Em uma escola pública local, um garoto que sofria bullying por ter deficiência, leu a história de Joel em voz alta para a turma. No final, foi aplaudido, e os colegas pediram desculpas pelas ofensas passadas. O professor emocionado disse: "Essa é a herança de um homem que escolheu reagir sem vingança." E em várias cidades do país, eventos semelhantes ocorriam, como ondas silenciosas de respeito. A guerra que Joel venceu era invisível menos, mas as vitórias que deixou eram palpáveis. Sua batalha agora ecoava em salas de aula, praças, centros comunitários e até redes sociais. Era como se ele ainda estivesse ali, empurrando a cadeira, varrendo a praça, sorrindo discretamente. E todos sabiam. Ele nunca quis estátua. Só queria ser ouvido. Hoje, quando alguém pergunta quem foi Joel Rodrigues, ninguém diz que ele era só um veterano ferido. Dizem que ele foi ponte, foi voz, foi pai, foi soldado e foi lição. E que quando zombaram dele, ele ensinou o mundo inteiro sem levantar a mão. Os seus dizem: ele era dos nossos menos mesmo quando ninguém via. Os jovens dizem: ele salvou nossas vidas sem disparar nada além de um olhar. E o Brasil inteiro diz: ele nos fez lembrar que quem serve nunca deve ser esquecido. Porque a verdadeira guerra começa quando termina o combate. E Joel venceu todas. Kamsl, Cordiam, e uma cadeira que foi mais longe do que muitos tanques.